Boa tarde, gente. Para quem vai assistir de noite, boa noite. Ou até bom dia. Não tem problema amanhã, né? Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Cá estamos para mais uma live. Pelo menos prometo ser pequena. A boca não deixa, acaba falando demais. Mas não é não. Não interessa porque quem fala demais as pessoas não ouvem. Hoje, primeiramente, falar do G20, né? Está acontecendo no Rio de Janeiro. Na verdade, o G20 já está acontecendo desde o começo do ano, praticamente, né? São vários encontros, várias reuniões com autoridades dos países envolvidos, né? Basicamente, o grupo das 20 economias, maiores economias do mundo, né? E mais recentemente, nos últimos 60 dias, o país que está presidindo o G20 é o Brasil, né? Através do seu presidente, que delega poderes para os seus ministros e então com isso foram feitos muitos encontros pertinentes ao G20, mas encontros assim, por exemplo, na área de direitos humanos, na área da fome, miséria e fome, na área da segurança pública, na área de justiça, né? Mesmo que algumas coisas da justiça não competem ao governo federal, mas quando se trata de internacional, é o executivo do Brasil que representa o Estado. E tudo que se trata de coisas, de acontecimentos, de autoridades, de envolvimento internacional entre dois estados independentes, por exemplo, entre Brasil e Colômbia, entre Brasil e Rússia, entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e África do Sul, Brasil e Turquia, e por aí vai, né? Toda vez que você fala em encontros independentes de estados, essa autoridade só pode se dar por via do representante do estado, que é o poder executivo no Brasil. Perante o mundo, quem representa o estado é apenas o poder executivo. Dentro do estado temos as forças, os poderes que controlam internamente, como é o caso do poder legislativo, que é composto por deputados eleitos, e no caso do município são os vereadores, né? E também pelo poder judiciário, né? Que não é eleito por ninguém e que não presta conta para ninguém dos atos que faz. É o poder menos democrático que existe, né? Exceto talvez quando você pensa nas cortes superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, eles são compostos por ministras e ministros indicados, olha bem o que está dizendo, não é escolhido, indicados pelo presidente da República. Em última análise, o presidente da República é eleito de 4 em 4 anos, né? Consequentemente, ele tem o privilégio, tem como é que diz, a prerrogativa, vamos dizer assim, de escolher, indicar alguém que ele queira indicar. Essa indicação vai para o Congresso Nacional, na verdade para o Senado, que decide se aprova ou não o nome desse indicado. Isso vale também para o presidente do Banco Central e outras agências aí, como a Agência de Regulação, Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, ANEEL, cuida de energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANA, Agência Nacional de Água. Então, essa é uma mini aula de mais ou menos como funciona o poder interno no Brasil. Mais externo, que é o motivo da nossa conversa, só o Estado brasileiro, que no caso único e exclusivamente é representado pelo Poder Executivo, pelo quem exerce a presidência da República, tanto faz homem como mulher. No Brasil tivemos cada presidenta Dilma, né? Ou pelo presidente de plantão ali, né?
Então são eles que representam o Estado. Dentro dessa prerrogativa, no grupo do G20 foi feita também reuniões do poder dos judiciários do mundo, né? Que foi indicado, então com isso foi gente do Supremo falar lá, daqui do Brasil, como gente das Supremas Cortes de outros países convidados, me parece que em torno de 80, né? O grupo é de G20, mas o presidente que comanda o G20 por um ano, este ano de 2024, é o Lula, até o final do ano, e ele convida quem ele achar por bem. Eles não pertencem ao G20, mas são convidados a participar da discussão, das discussões, né, das plenárias, das decisões e tudo mais, só que no dia de aprovar, de votar ou não votar, que nem começou hoje, lá no Rio de Janeiro, os representantes dos estados, né, dos 20 estados, só eles votam, tá? Ou eles decidem. E aí já vou cair, então, desembocar no que pretendo falar hoje. Hoje, a proposta maior do presidente Lula, que é o presidente do G20 este ano, como eu disse, é combate à fome. Combate à fome e à miséria. Lula tem várias outras demandas, né? Como, por exemplo, esticar mais o Conselho de Segurança da ONU. A ONU é feita de várias instâncias, vários órgãos, né? Poder é bastante discutido, qual o poder que tem, né? Quando foi criada era para ter poder, em 1947, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas de lá para cá, praticamente, como são praticamente os criadores da ONU mesmo, os poderosos da ONU foram 5 países, né? 4 mais um convidado, que ocupou a cadeira desde a época, que é Estados Unidos, China e Rússia, né? São as potências mundiais atual. A China não era na época convidada. E foram as que decidiram a Segunda Guerra Mundial. Menos a China. E aí entra no caso as 4. Reino Unido, conhecido como Grã-Bretanha ou Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra é um dos estados do Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha. E a França, então Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e até então era a União Soviética, né, composta de muitos países hoje, né, que a partir do fim do regime comunista, chamado regime comunista, né, passou a ser só Rússia, né, e se demoliu em vários outros países, né, mas são países com menos poder, bem menos território, né, e tudo mais. Então, o mundo hoje praticamente pode-se dizer que é comandado pelos Estados Unidos, que é o todo-poderoso, né? Que ele falou, está falado, né? Quem não obedecer invade, como fez com a Líbia, com o Iraque nos últimos tempos aí, né? Afeganistão mais recentemente ainda, né? E a Rússia, que até hoje ninguém nunca invadiu ela, né? Quer dizer, invadiu, mas não ganhou, né? No caso, o Hitler invadiu na Segunda Guerra Mundial, né? Lá mais para trás Napoleão invadiu, mas isso é uma longa história, não vale contar aqui. Mas é uma potência bélica, né? Difícil de ser batida no campo de batalha, né? Já apanhou muito, mas nunca foi batida. E Estados Unidos nunca sequer apanhou, né? E Grã-Bretanha, que, como fala, já foi um super poderoso império até o final da Segunda Guerra. Na verdade, perdeu seu poder entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Foi ocupado pelo irmãozinho, que era o filho rico, que virou todo poderoso, que é os Estados Unidos, né? E a China convidado, que hoje, nos últimos 30 anos, é uma potência, né? E a França. França que apanhou demais na Segunda Guerra, mas tem muita força no Conselho de Segurança. E o Lula pretende, discute, briga, chora, reclama que ele quer dividir isso, quer mais poder, quer também um poderzinho lá dentro do Conselho de Segurança da ONU. Um para ele, um para a Índia, uma vaga para ele, uma vaga para a Índia e uma vaga para a África. Provavelmente a África do Sul ou o Egito, né? São os países mais poderosos da África.
embora não sejam os mais populosos. O mais populoso país da África é a Nigéria, né? Mas as potências aí, como o Egito já foi no passado, né? E a África do Sul é um poder emergente, né? Bastante forte. E ele quer essas vagas lá no Conselho de Segurança. Para quê? Ninguém sabe, porque o Conselho de Segurança só vale se os Estados Unidos entrar e bater na cara de todo mundo, invadir, ou agora, nos últimos anos, 25 anos para cá, Israel, né? Que não perde licença para ninguém, invade, mata todo mundo e pronto, né? Ele invade quem ele quer, como se fosse os Estados Unidos. Aonde ele quiser invadir hoje, ele invadiria e ficaria o dito pelo não dito. Aonde eu não sei se ele ia na China ou na Rússia, né? Na Índia, talvez não. De Israel para lá, eu acho que ele não iria quase lugar nenhum, né? Que é o caso do Irã, né? Peita, mas fica para lá de Israel um pouco, né? Agora para cá, onde ele quiser, tirando os Estados Unidos, que é o pai dele, não. Esta aqui é tudo bucha de canhão, né? Israel manda e desmanda e não adianta falar que ele vai fazer. Voltando sobre a primeira pauta do dia lá do G20, o Lula conseguiu o apoio de 80 nações 80 delegações, né, que estão no G20, para apoiar um fundo de reserva muito grande para combate à miséria e à fome, né? Que é um caso seríssimo no mundo, ele está certo, e hoje seria uma coisa muito interessante, uma atitude, né, o que poderia se fazer. São dois casos, assim, urgente cuidar da fome e do meio ambiente, né, do efeito estufa, do calor, do clima, né, efeito climático no mundo. Isso é para ontem, não tem mais como esperar. Enquanto você não cobra imposto dessa turma que não quer pagar, não consegue cobrar, né? Precisaria arranjar um fundo para combater essa fome. E já hoje, na primeira votação lá, parece que conseguiram convencer, porque eles precisam aprovar por unanimidade. O único país que não queria votar era o país mais rico das Américas, chamado Argentina, né? A Argentina não precisa, é contra o combate à fome, porque eles são ricos, né? Milionários. Aí o Milei não queria, né? Esse fundo, né? Não quer esse fundo para... Eles não precisam, né, do dinheiro, né? E aprovar para os outros não dá, né? Se não precisa, pelo menos é o que ele fala, não sou eu que aqui de longe que vou falar que ele precisa, né? Então, os números lá mostram outra coisa, né? Mas, como se diz, os argentinos, normalmente, os seus dirigentes não gostam de falar que eles são pobres, ao contrário, são milionários. Então, conseguiram aprovar. A questão que me cabe aqui nessa conversa, até agora só trouxe informações, só números, né? Só dados. Na verdade, eu vou continuar falando, mas números que talvez quem me ouve aqui ou me assiste na live aqui posteriormente, não sabem. No mundo hoje, gente, eu peguei aqui, eu tomei a liberdade de sangrar aqui do site do Ladislau Dober, que ele tem um site, como é que fala, um portal onde ele dá muitas informações. É um senhor, um doutor em economia, professor de doutorado da PUC de economia, né, da PUC de São Paulo. E ele é militante, luta pela causa da miséria no mundo, já trabalhou muitos anos na ONU, né? E ele combate muito essa questão da miséria, e ele tenta lutar, tenta não, estou falando errado, ele luta a vida toda para ver se o mundo se reverte, de acabar um pouco o que tem de concentração de riqueza. Ele fala muito nas lives dele que eu assisto, aí, ele está sempre entrevistado por vários... vários canais de YouTube, da esquerda, evidentemente, quem tem lado, né? Falando da luta deles para denunciar e falar da concentração sem tamanho da riqueza. Peguei no portal dele um livro, na verdade ele só informou o livro, tá? Mas ele também tem um artigo no livro, aí eu peguei o artigo dele no livro, que é liberado, não estou roubando, com toda a autorização dele. Só estou usando o nome dele para dar mais credibilidade às informações. Obrigado, viu, Ladislau?
Se você ficar sabendo um dia, sabe que você é muito admirado aqui por muita gente e eu te admiro há muitos e muitos anos. Bom, nesse livro chamado Democracia versus Neoliberalismo, editado no Brasil, no início, foi no ano passado ainda esse livro, mas é bem recente. E tem lá muitas informações. Eu peguei o artigo do Ladislau Dauber, se pronuncia Dauber, mas é D-O-W-B-O-R, né? Dauber. E para quem quiser entrar no portal dele, vale muito a pena. É um sujeito de inteligência ímpar. Você tem uma ideia, ele lê 10, 15 linhas e traduz aqueles livros, 10, 15 linhas pra gente. Obrigado mesmo, de coração. É muito bom ter uma pessoa com tanta capacidade para passar pra gente o que está acontecendo no mundo, através de informações e colocar pra gente, traduzir em português para os idiotas que nem eu, que não sabem ler em outra língua. Quer dizer, pelo menos até onde eu sei, só leio só em espanhol e italiano, né? E português, lógico. Então, peguei lá no portal dele, no livro que eu acabei de falar, Democracia versus Neoliberalismo. O que ele fala? 1,2% da população mundial detém a riqueza de 53,2% da população mundial. 1,2%, 1% praticamente da população mundial detém a mesma riqueza dos 53% da população mundial. Então, eu até falei errado, na verdade. Esses 1,2% da população detém 48% da riqueza mundial. Vou repetir, porque eu confundi um pouquinho. 1,2%, menos de 80 milhões de pessoas detêm quase 50% da riqueza mundial, certo? Enquanto os 50 e poucos por cento da população mundial detém 1,2% da riqueza. 1,2% detém 50%, quer dizer, 1,2% da população detém o mesmo tanto de riqueza em percentual que o percentual de pobres detém. E o percentual de pobres, 53%, detém apenas 1,2% da riqueza do mundo. Veja bem, teria que ficar repetindo aqui o resto da vida. 13% da população mundial, 13% da população mundial detém 86% da riqueza do mundo. Repetindo, 13% da população detém 86% da riqueza do mundo, enquanto 53%, mais de 4 bilhões de pessoas, detêm apenas 1,2% da riqueza mundial. E para encerrar, vamos dizer no livro dele, no artigo dele do livro, se tirássemos 2,2%, pouco mais de 2% da riqueza desses 1,2%, que detém 50% da riqueza, se pegássemos lá 2% da riqueza deles, daria para dobrar a riqueza desses 53% da população. Pois volta aí no vídeo, aí, esses 2 minutos, e recapitula, porque eu não sei colocar na tela esses números, tá? Eu tenho aqui, mas não sei colocar. Tem aqui, rabisquei aqui, tudo bonitinho, se alguém for parar aí na tela, né, vai poder ver. Então, dá para ver os números. Se tirássemos, se os países, os estados cobrassem 2% de imposto sobre a riqueza dos 1% mais ricos do mundo, daria para dobrar o que os mais pobres, os 53% dos mais pobres têm.
Muito obrigado. Falei demais. Pensei que a live até ia ficar menor. Então, eu quero encerrar mesmo. Falei obrigado meio brincando, mas encerrando para dizer... Não precisa falar mais nada. Então a luta do Lula está válida e devia ser a luta da população mais, os 53% dos mais pobres do mundo, devia estar na rua todos os dias e exigindo os estados que cobrassem a tributação desses malditos apropriadores. Prometo voltar com uma live sobre o tema desse livro, que é o tema do neoliberalismo, sobre o investimento especulativo que nada produz, só o roubo dos mais pobres. Eles que estão apropriando. Toda essa riqueza está na mão dos especuladores, não está na mão dos que produzem riqueza, está na mão dos que roubam a riqueza. Só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Quem gostar, dê um like e mais ainda, se puder, não está inscrito, se inscreva no meu canal, fico muito agradecido, tá? Muito agradecido, que eu quero subir aí pelo menos para 50 inscritos, minha gente. Preciso de 50 inscritos para se eu quiser fazer uma live ao vivo. Muito obrigado, tudo de bom. Até amanhã na terça-feira, tá? Um abraço.